se você procura uma aula de resolução de exercícios sobre força de atrito, então você veio ao lugar certo. Eu me chamo Thiago e bem-vindos à aula do Bruce. Nesta aula de hoje, vamos resolver 8 exercícios sobre força de atrito. Porém, é importante que você tenha assistido a primeira aula, onde falamos aí toda a teoria, diferenciamos o atrito estático do atrito dinâmico ou cinético e também fizemos alguns exemplos. Eu vou deixar o card aqui em cima para vocês. Vamos lá. Questão 1. A força de atrito cinético entre a agulha e um disco de vinil tem módulo, aqui no caso a força de atrito, 8 vezes 10 a menos 3 newtons. Sendo o módulo da força normal, força N aqui, 2 vezes 10 a menos 2 newtons. O coeficiente de atrito cinético, ou seja, o μc, essa letra grega é o mi aqui, entre a agulha e o disco é igual a... Então vamos lá, pessoal. O que devemos lembrar da primeira aula? O atrito dinâmico ou cinético, ele é aquele atrito que surge para dificultar o movimento de um corpo. Ou seja, aquele corpo já está em movimento. Certo? E como que a gente calcula esse atrito cinético ou dinâmico? No caso aqui, a força de atrito vai ser o quê? O coeficiente de atrito dinâmico vezes a normal. Mas lembra que eu falei para vocês que tanto faz o nome cinético ou dinâmico, pode aparecer das duas maneiras? Então aqui, em vez de μd, a gente vai usar μc, que é o que está no enunciado. Certo? Que é a mesma coisa. Coeficiente de atrito dinâmico e coeficiente de atrito cinético está no mesmo, certo? Vamos lá. Então, força de atrito é o coeficiente de atrito vezes a normal. Lembrando, pessoal, que o coeficiente de atrito ele não tem unidade de medida. É uma grandeza adimensional. E esse coeficiente de atrito ele vai mostrar o quão grande que é o atrito entre as duas superfícies aí que estão deslizando uma sobre a outra. Certo? Vamos lá. Eu sei que eu preciso descobrir esse coeficiente de atrito, que é o que está sendo pedido. Eu sei que a força de atrito é 8 vezes 10 a menos 3 newtons. E a força normal é 2 vezes 10 a menos 2 newtons, certo? Vamos substituir todo mundo aqui. Então, força de atrito, 8 vezes 10 a menos 3. E a normal, 2 vezes 10 a menos 2. Certo? Vou pegar esse 2 vezes 10 a menos 2, passar dividindo. Então, vai ficar 8 vezes 10 a menos 3, dividido por 2 vezes 10 a menos 2. Fazendo a divisão aqui, né? Se eu fizer 8 por 2, vai dar 4. E o que eu faço com os expoentes aqui? Como tem a mesma base, vou repetir a base e subtrair os expoentes. Certo? Então, olha só. Fazendo aqui o 8 por 2 dá 4. E se eu fizer menos 3 menos o menos 2, vai me dar menos 3 mais 2. E isso daqui vai me dar menos 1. Esse vai ser o expoente aí do 10. Então, vai ficar 4 vezes 10 elevado a menos 1. Certo? Lembrando que o coeficiente de atrito é uma grandeza adimensional. Não tem unidade de medida. Resposta correta aí é a letra C. Então, de novo, o atrito dinâmico ou cinético aparece quando um corpo está em movimento. E aquele atrito que vai ser contra o movimento. E ele sempre vai tentar dificultar esse movimento. E como a gente calcula o atrito cinético ou dinâmico? Fazendo o coeficiente de atrito vezes a normal. Certo? Lembrando que o atrito dinâmico ou cinético ele tem sempre um valor constante. Já o atrito estático ele varia de 0 a um valor máximo. Questão 2. Um livro de física de peso 10 newtons está em repouso e apoiado sobre uma superfície horizontal e rugosa. Considerando que o coeficiente de atrito estático entre o livro e a superfície é de 0,1 e o coeficiente de atrito dinâmico é de 0,05, qual deve ser a força mínima necessária para provocar um deslocamento horizontal do livro? Então imagina que tem um livro aqui em cima da mesa, certo? Tem a força peso, já que a Terra atrai ele. Aqui eu coloquei uma mesa, pessoal, porque falou superfície horizontal, tanto faz se você colocar num piso qualquer aí. Eu coloquei numa mesa aqui que fica mais fácil de entender. Aí então a mesa empurra ele para cima com a força normal, né? Toda a superfície empurra o corpo em contato, força normal. Aí como ele está em repouso, eu sei que a normal tem que ser igual ao peso. Aí tem a força que eu vou fazer para movimentar o livro e surge uma força de atrito para impedir esse movimento. Então aqui a gente tem que pensar no atrito estático. Por que no atrito estático?
O atrito estático é aquele atrito que vai tentar manter o corpo em repouso. E ele sempre varia de 0 até um valor máximo. Certo? Então vamos lá. Eu sei que o peso é 10 newtons. Eu sei que o coeficiente de atrito estático é 0,1 e o dinâmico é 0,05. Certo? Pessoal, de novo, o atrito estático ele vai variar de 0 até um valor máximo. E como que eu descubro esse valor máximo? Fazendo o coeficiente de atrito estático vezes a normal. Nesse caso aqui, como eu falei para vocês, a normal vai ser igual ao peso. Por quê? Porque o corpo está em repouso. Então, força para cima é igual a força para baixo, em módulo. Então, o peso é igual a normal. Então, o peso é 10 newtons, a normal é 10 newtons. Então, substituindo aqui, vai ficar 0,1, que é o coeficiente de atrito estático, vezes a normal, que é 10. E isso daí vai dar 1 newton. Ou seja, pessoal, se eu fizer uma força aqui de 0,5 newtons, o livro não se move. Por quê? Porque a força de atrito vai ser esse mesmo valor. De tal maneira que uma cancela a outra. Ah, se eu fizer 0,4 newtons, a força de atrito vai ser de 0,4. Então, o limite é 1 newton. Então, qualquer força aí, tipo 1,00001, o corpo já se move. Eu digo que com 1 newton, ele vai estar na eminência de movimento, ou seja, prestes a se movimentar. Então, eu preciso aí, no caso de uma força de 1 newton, né? Um pouquinho mais aí, certo? Então, a resposta correta aí é a letra B, ou seja, ele está prestes a se movimentar se eu fizer uma força de 1 newton. Já que o atrito estático ele varia de 0 até um valor máximo, e esse valor máximo nesse caso é 1. Ah, mas por que não é sempre 1? Pessoal, imagina assim, eu faço uma força aqui de meio newton, e aí o atrito é de 1 newton, ou seja, eu empurro para frente aqui, ele vem para trás do livro. Aí não tem como, certo? Então o atrito estático, ele varia de acordo com a força que você faz para tentar movimentar um corpo, só que ele tem um valor máximo. Se você atingir qualquer valor acima desse valor máximo, ele entra em movimento. Aí o atrito deixa de ser estático e passa a ser dinâmico. Vamos para a questão 3. A figura abaixo representa um bloco de massa 2 kg, que se mantém em repouso sobre uma superfície plana horizontal, enquanto submetido a uma força F paralela à superfície e de intensidade variável. O coeficiente de atrito estático entre o bloco e a superfície vale 0,25. Considere G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Aí assinale a alternativa que melhor representa o gráfico do módulo da força de atrito, no caso o atrito estático, em função do módulo da força aplicada. Pessoal, vamos lembrar o que é o atrito estático. É aquele atrito que vai impedir o movimento. Então ele varia de 0 a um valor máximo, certo? E o valor máximo a gente obtém multiplicando o coeficiente de atrito estático vezes a normal. Ok? Então tem que pensar assim. No caso aqui, essa força F é uma força que alguém está fazendo para tentar movimentar esse bloco. Então vamos lá. A força de atrito estático vai ser menor ou igual ao coeficiente de atrito estático vezes a normal. Certo? No caso aqui, pessoal, essa força de atrito ele chamou de F minúsculo E. Então eu vou trocar aqui, ó. Em vez de usar Φ, que a gente estava usando, vou usar F minúsculo E. Então aqui a gente tem a força peso no bloco, já que a Terra atrai todos os corpos, né? Tem uma força normal aqui, que é a superfície empurrando o bloco para cima. A gente tem a força F, que é a força que alguém vai tentar movimentar esse bloco. E a gente tem a força de atrito, FE, aqui para trás, certo? Então a pessoa faz uma força F aqui, surge uma força de atrito contrária para tentar manter esse bloco em repouso. Por isso que é força de atrito estático, certo? Então se eu fizer, por exemplo, uma força aqui de 1 newton, vai surgir uma força de 1 newton aqui para trás, certo? De atrito. E olha só, pessoal, essa força de atrito, como eu já comentei, ela varia de 0 a um valor máximo. A gente vai tentar descobrir quanto que é esse valor máximo. Então vamos lá. Eu sei que o peso é igual a normal, por quê? Porque esse corpo está em repouso. Então força para baixo é igual a força para cima, força para a esquerda é igual a força para a direita. E mesmo que ele entrar em movimento, ele vai se movimentar aqui na horizontal. Então a normal continua sendo igual ao peso. Certo? Então vamos lá. O peso eu sei que é massa vezes gravidade. E a massa que foi falada aqui é 2 kg e a gravidade aqui foi falada que é 10. Então 2 vezes 10 dá 20 newtons. Automaticamente, a normal é 20 newtons. Já que força para baixo é igual a força para cima, o corpo está em repouso. Então vamos substituir ali. 0,025 é o coeficiente de atrito estático, que foi dado aqui no enunciado. E 20 é normal. Fazendo essa multiplicação,
vai me dar aí 5 newtons. Ou seja, a força de atrito estática, certo? Ele vai variar aqui de 0 a 5 newtons, certo? O valor máximo é 5 newtons. Então, se eu fizer uma força de 1 newton, o atrito vai ser de 1 newton. Se eu fizer uma força de 2 newtons, o atrito vai ser de 2 newtons. Se eu fizer uma força de 3 newtons, o atrito vai ser de 3 newtons. Se eu fizer de 5 newtons, vai ser de 5 newtons. Eu preciso fazer qualquer valor maior do que 5 newtons. E, de novo, não precisa ser 6 newtons. Pode ser 5,00001, por exemplo. Que aí o bloco já vai se movimentar. Certo? Então, a resposta correta aqui teria que ser a letra C. Por quê? Se eu faço uma força de 1 newton, o atrito é 1 newton. Se eu faço uma força de 2 newtons, o atrito é 2 newtons. Se eu faço de 3 newtons, o atrito é 3 newtons. E por aí vai. Se eu faço de 5 newtons, aqui vai ser 5 newtons. Então, o atrito ele vai ser variável. De novo, pessoal, o atrito estático é variável, de 0 a um valor máximo. Ele vai ser igual à força que você faz. Certo? Então, a resposta aqui vai ser a letra C, que no caso aqui deu uma reta que parte da origem. Certo? Aqui você pode perceber que os outros já não dá. Por exemplo, aqui se eu não fizer força nenhuma, o atrito vai ser 5. Não, se eu não fizer força nenhuma, o atrito é 0. Esse aqui que não é reta, não dá nem para pensar que vai ser, né? Mesma coisa com esse. E aqui fala que o atrito sempre vai ser de 5 newtons, na letra A. Não, pessoal, o atrito estático varia. Se fosse o dinâmico, sim. Aí, se você calculasse o atrito dinâmico e deu 5 newtons, quer dizer que sempre ele seria 5 newtons. Mas no atrito dinâmico, o bloco estaria em movimento. Vamos para a questão 4. Sobre um paralelepípedo de granito de massa m igual a 900 kg, apoiado sobre um terreno plano horizontal, é aplicada uma força paralela ao plano de F igual a 2.900 newtons. Os coeficientes de atrito dinâmico e estático entre o bloco de granito e o terreno são 0,25 e 0,35, respectivamente. Considere a aceleração da gravidade local igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Estando inicialmente em repouso, a força de atrito que age no bloco é em newtons. Pessoal, vocês perceberam aqui que o coeficiente de atrito dinâmico, ou no caso aqui, o cinético dinâmico, é 0,25 e o estático 0,35. Por que isso? Porque é muito mais difícil você colocar um corpo em movimento do que manter ele em movimento. Certo? O máximo que pode acontecer, às vezes, é um enunciado falar que eles são iguais. Mas quando a gente traz para a vida real, não. Sempre o coeficiente de atrito estático é maior do que o dinâmico. Porque, de novo, é mais difícil colocar em movimento um corpo do que mantê-lo. Vamos lá. Ele quer saber, no caso, a força de atrito no bloco em newtons, certo? Quando é feita uma força F aí de 2.900 newtons. Então, de novo, se ele faz uma força de 2.900 newtons e a força de atrito estático máximo é um valor menor, significa que o corpo vai entrar em movimento e aí o atrito seria o dinâmico. Porém, se não for maior do que o atrito estático máximo, significa que o atrito estático vai ter o mesmo valor da força F. Então, o primeiro passo é calcular aí quanto que é o valor da força de atrito estático máximo, certo? Esse é o ponto inicial. Então, aqui a gente tem força peso, que o bloco está sendo atraído pela Terra. Tem força normal, né, já que essa superfície empurra o bloco para cima, no caso o paralelepípedo. E tem a força de atrito aqui contrária a essa força F, que vai tentar impedir o movimento do bloco. Então, vamos lá. Eu sei que força de atrito estático é coeficiente de atrito estático vezes a normal. E sempre vai ser um número entre 0 e esse valor aqui. Por isso que eu coloco menor ou igual, certo? Porque é variável o atrito estático. A massa é 900 kg, a gravidade 10, o coeficiente de atrito dinâmico 0,25 e o coeficiente de atrito estático 0,35. A força F que vai ser feita no bloco é de 2.900 newtons. Eu preciso achar o atrito quando essa força é feita. O peso é igual ao normal, né? Já que o corpo não tem movimento aqui na vertical. Então, o peso é igual ao normal, certo? Já que uma força cancela com a outra. O peso eu sei que é massa vezes gravidade. Pessoal, toma cuidado, porque tem muita gente que acha que a normal se calcula igual ao peso sempre. Não, depende da situação, certo? Depende da situação. Então, vamos lá. Massa aqui no caso 900, gravidade 10, fazendo a multiplicação 9.000 newtons. Então, eu vou colocar esse valor ali no lugar da normal, certo? Já que a normal tem que ser igual ao peso.
Então vai ser de 9.000 newtons também. Então substituindo aqui, coeficiente de atrito estático 0,35 e força normal 9.000. Fazendo a multiplicação dá 3.150 newtons. Então, 3.150 newtons seria o quê? Seria a força de atrito máximo, o estático, né? Certo? Ou seja, essa força de atrito estático vai variar de 0 a 3.150. Se eu fizer uma força de 100 newtons, a força de atrito vai ser o quê? De 100 newtons. Se eu fizer de 200 newtons, vai ser 200 newtons. Por quê? Porque o corpo tem que permanecer em repouso. A única forma de eu movimentar esse corpo é fazer uma força superior a esse valor aqui de 3.150. E no caso aqui o 2.900 não é superior. Então, quando a força F for de 2.900, o que vai acontecer? O atrito também vai ser de 2.900, o atrito estático. Certo? Então, a força de atrito vai ser 2.900. De novo, pessoal, imagine que o cara faz aqui uma força de 2.900 newtons e o atrito é de 3.150. Ou seja, você empurra para frente o bloco, no caso que vem para trás? Não, né? Então, não tem jeito. Então, o atrito vai ser igual à força que foi feita aqui, para o bloco permanecer em repouso. Então, a força de atrito vai ser de 2.900 newtons. Outra coisa, se o cara fizesse uma força maior aqui de 4.000 newtons, aí o que ia acontecer? A gente ia entrar no atrito dinâmico, porque o corpo estaria em movimento, no caso é o paralelepípedo. Então, você teria que fazer a normal 9.000 vezes, aqui no caso 0,25. E aí seria outro atrito, certo? Então, a resposta correta dessa questão é a letra B de bola. Vamos para a questão 5. O bloco da figura, de massa 5 kg, move-se com velocidade constante de 1 metro por segundo, num plano horizontal sobre a ação da força F, constante horizontal. Se o coeficiente de atrito entre o bloco e o plano vale 0,2 e a aceleração da gravidade 10 metros por segundo ao quadrado, então o módulo de F em newtons vale... Pessoal, se está com velocidade constante em movimento retilíneo, a gente sabe que a força resultante tem que ser 0. Certo? Então vamos pensar, quais forças estão agindo aqui nesse bloco? Tem força-peso, né? Sempre, porque sempre a Terra está atraindo, no caso, os corpos. Então, peso para baixo, normal para cima, já que está numa superfície horizontal, e a superfície empurra o bloco para cima. E força de atrito aí contrário ao movimento. Certo? Então, contrário aí da força F. Então, vamos lá. Para a resultante ser 0, o peso tem que ser igual ao normal e a força F tem que ser igual à força de atrito. No caso, esse atrito é o atrito dinâmico ou cinético. Por quê? Porque o corpo está em movimento. Esse bloco está em movimento. Então, o atrito que vai aparecer é o dinâmico ou cinético. Então, se eu calcular esse atrito, automaticamente eu acho F, já que os dois são iguais para esse corpo aqui estar com velocidade constante. Então, vamos lá. Força de atrito vai ser igual a força F. O peso é igual a normal, como eu já comentei. Força de atrito, no caso, o atrito dinâmico, vai ser o coeficiente de atrito dinâmico vezes a normal. A massa foi dada, 5 kg. A gravidade foi dada, 10 metros por segundo ao quadrado. O coeficiente de atrito dinâmico, 0,20. Certo? Ele não falou que o coeficiente de atrito dinâmico, mas a gente sabe porque o corpo está em movimento. Certo? Então é dinâmico. O estático ele teria que estar em repouso. Então, peso é massa vezes gravidade. A massa é 5. A gravidade é 10. Por que eu estou calculando o peso? Porque eu sei que a normal vai ser igual. Certo? Então, como não tem uma formulinha para calcular a normal, calculo o peso e automaticamente aqui eu sei que é igual a normal. Então, 5 vezes 10, 50 newtons. Então, automaticamente a normal é 50 newtons. Vamos substituir aqui. Coeficiente de atrito eu sei que é 0,20, a normal 50. Fazendo a multiplicação vai me dar aqui 10 newtons. Ou seja, se o atrito dinâmico aí é 10 newtons, eu sei que a força F também é 10 newtons. Porque aí 10 para a direita anula com 10 para a esquerda e o corpo permanece aí com velocidade constante. Certo? A força resultante continua sendo 0. Então a resposta correta aí é a letra D, 10 newtons. De novo, se o corpo está em movimento aqui retilíneo com velocidade constante, eu sei que a força resultante é 0. A gente viu lá na primeira lei de Newton. Bora lá para fazer a questão 6. Em uma superfície horizontal, uma caixa é arrastada para a direita sob a ação de uma força constante F e de uma força de atrito Φ, conforme a figura. Considerando essa situação, a alternativa correta é... Então, pessoal, a gente tem uma força F para a direita e uma força de atrito contrário a essa
força F. Vamos analisar aqui situação por situação e ver qual é a correta. Olha só, a primeira, letra A, fala o seguinte, fala que a força de atrito é maior que a força F, certo? Então, essa força F é menor que o atrito. Então, essa força para trás é maior que essa força F aqui para frente. Então, o que acontece? Esse bloco provavelmente está em movimento e está diminuindo a sua velocidade, já que a força para trás é maior do que a força para frente. Então, seria uma aceleração contrária ao movimento. Até aqui tudo bem. Mas aí ele fala que o tipo de movimento é repouso. Então, aqui que está o erro. Não estaria em repouso. Depois a letra B fala que a força F agora é maior que a força de atrito. Então, a aceleração seria a favor do movimento. Certo? Seria a favor da força F aqui, no mesmo sentido. Então, a velocidade estaria aumentando. Então, não seria um movimento retardado. Então, não seria contrária e também não seria um movimento retardado. Também não é a letra B. Vamos para a letra C. Ele fala que a força de atrito é maior que a força F. Certo? Então, a aceleração é a favor do movimento. Não, né? A aceleração tem que ser contra o movimento, porque a força para trás aqui, a força de atrito é maior que o F, então começa a diminuir a velocidade. Então, não é a favor do movimento e também não é acelerado, é retardado, porque a velocidade diminui. Aí ele fala aqui, ó, que a força F é igual à força de atrito. Ou seja, se essa força é igual a essa, esse bloco aqui está ou em repouso ou está em movimento uniforme, certo? Que é o que ele fala aqui, ó. Então, no caso aqui, a força resultante é nula, então a aceleração é nula, certo? Então, ok. E aí o movimento é uniforme, ou seja, essa aceleração é nula, a velocidade não varia, então ele continua se movimentando aí de forma retilínea e com velocidade constante. Então, a resposta correta é a letra D de dado. Vamos para a questão 7. O caminhar humano, de modo simplificado, acontece pela ação de 3 forças sobre o corpo: peso, normal e atrito com o solo. De modo simplificado, as forças peso e atrito sobre o corpo são, respectivamente. Pessoal, o peso a gente sabe que é vertical para baixo, já que a Terra atrai todos os corpos. Então, a Terra está atraindo para o centro dela aí, no caso, a pessoa. Certo? Então, no caso, a força peso é vertical para baixo. Então, você já elimina a letra A e a letra B. Agora, vamos pensar no atrito. Olha só, quando você vai caminhar, o seu pé era para deslizar para trás, certo? Imagina que você está caminhando, seu pé vai deslizar para trás. Só que aí surge um atrito que vai impedir esse deslizamento. Então, esse atrito acaba sendo um atrito estático, porque ele impede seu corpo de deslizar para trás. Certo? Então, surge esse atrito estático e esse atrito vai apontar para onde? Para onde a pessoa está se movimentando, para o mesmo sentido. Porque, de novo, o pé da pessoa tende a ir para trás. Teria um deslizamento para trás. Porém, o atrito surge contrário a essa tendência de deslizamento e vai ser o quê? Para o sentido do movimento da pessoa. Certo? No sentido do deslocamento dela. Então, a resposta correta aí seria, no caso, a letra C. O peso é vertical para baixo, certo? E o atrito é horizontal com o mesmo sentido do deslocamento aí da pessoa, certo? De novo, o pé tende a deslizar para trás, então surge um atrito estático aí para impedir esse deslizamento, certo? Travando aí o pé da pessoa e dessa maneira ele consegue ir para frente, certo? E o atrito aponta para o mesmo sentido que a pessoa está se deslocando. Questão 8, a última questão aí da aula. Olha só. O freio ABS é um sistema que evita que as rodas de um automóvel sejam bloqueadas durante uma frenagem forte e entrem em derrapagem. Testes demonstram que, a partir de uma dada velocidade, a distância de frenagem será menor se for evitado o bloqueio das rodas. O ganho na eficiência da frenagem na ausência do bloqueio das rodas resulta no fato de... Pessoal, olha só, se você bloqueia as rodas, o que acontece? Ela vai começar a deslizar sobre a superfície, no caso, sobre a pista. Então, a gente teria o quê? Um atrito dinâmico. Imagina lá, a roda deslizando sobre essa superfície. Se por acaso você começa a dar aquelas paradinhas, a roda se movimenta, para, se movimenta, para. O que acontece? Você consegue lá ter o atrito estático, certo? E se você tem atrito estático e atrito dinâmico, a gente sabe que quando a gente traz para a vida real, o atrito estático é maior do que o atrito dinâmico. Certo? Então, o que acontece? Essa força contrária seria maior do que você travar as rodas. Certo? Então, a resposta correta aí seria a letra B.
Olha só, o coeficiente de atrito estático, certo? Já que o atrito estático vai ser maior, certo? Que o dinâmico, independentemente da superfície de contato entre os pneus e o pavimento. Então, de novo, como eu comentei com vocês, o atrito estático é maior do que o dinâmico. Então, se você fica dando as travadinhas na roda e não trava completamente, você faz com que exista o atrito estático. E o atrito estático é maior do que o dinâmico, então, consequentemente, aí facilita a frenagem do carro. Certo? Então, a resposta correta é a letra B. Certinho, pessoal? Essa foi a aula de hoje. Se você gostou, dê um joinha. E não se esqueça, toda semana tem novas videoaulas aqui no canal. Um grande abraço a todos e até a próxima.